Olá, pessoal! Enfim, né? Mudanças. Agora a gente vai ter que fazer através de videoaula. Então, eu espero que vocês consigam acompanhar o conteúdo, acompanhar a matéria. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, mandem mensagem pelo Classroom. Se vocês tiverem algum grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, enfim, facilitar as aulas, melhor ainda, me mandem mensagem, me coloquem no grupo. Terceiro ano já tem, segundo ano também. Facilita a nossa troca, facilita vocês tirarem dúvidas. Esse momento não é férias, não é recesso, é um momento que a gente vai ter que se adaptar para não perder o ano letivo, para não atrapalhar ainda mais o desenvolvimento de vocês. Então, é chato vocês estudarem em casa, é um pouco complicado para quem não tem uma autonomia muito desenvolvida, estudar sozinho é difícil mesmo, mas é isso, né? A gente vai tentar se adaptar, vocês estão se adaptando daí, a gente está se adaptando daqui. Então, eu nunca tinha gravado videoaula, é a primeira, vocês são a primeira videoaula que eu estou gravando, então, nono ano, por favor, sejam tranquilos nos seus feedbacks, depois que vocês me passarem. Por favor, não falem que foi horrível, mas, enfim, depois eu quero a crítica de vocês para saber se dá para continuar assim, se eu preciso mudar alguma coisa, tá bom? Como é que vai funcionar nesse momento? Essa telinha vai diminuir, vai pro canto da tela, e aí vocês vão começar a acompanhar os slides da aula. Por favor, pessoal, é para colocar um resumo no caderno. Imagina que isso aqui é uma aula. Eu vou estar falando com vocês, como estou falando lá no quadro, e vocês vão acompanhar essa aula com o caderno de vocês. Então, vocês vão fazer uma espécie de resuminho no caderno. E eu vou acompanhar esse desenvolvimento, porque no final da nossa volta, né, quando toda essa pandemia passar, quando a gente voltar às aulas, eu vou dar o visto. E aí, pessoal, vou dar o visto real, tá? Então, lembra que só podia fazer a avaliação com consulta que eu tivesse caderno completo? Mesmo esquema. O caderno tem que estar completo. Ah, Carol, mas você só passou um vídeo. Eu não passei um vídeo, né, pessoal? Esse aqui é a aula. Então, você vai acompanhando aí no seu caderno, vai colocando as observações que você achar mais importante. Não precisa copiar o slide no caderno, tá? O slide é grande, tem vários slides aqui. Não precisa. Mas você bota os pontos que são mais importantes e que você julga necessários no seu caderno, tá? Até porque se você for desenvolver um resumo para fazer a avaliação, você não vai usar o slide, né? Você não pode imprimir, lembra? Você vai ter que usar o que está no seu caderno. Então, foquem aí um bom resumo para vocês, tá? Então, vamos começar. A gente começa com... mandando reiniciar o computador. A gente começa com o primeiro slide aqui falando que a gente vai estudar matéria, propriedades e suas transformações. A gente já começou o estudo da matéria nas nossas primeiras aulas, a gente já falou de densidade, a gente já falou de estado físico da matéria. Quem não acompanhou essas aulas, quem ficou com dúvida, quem não veio, quem faltou alguma delas, esse é o momento. Ah, Carol, mas eu vi em todas as aulas. Vai assistir o slide da aula da mesma forma, acompanhar os slides, porque no meio desses slides também tem a matéria nova, que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá? Então, só a gente vai recapitular o que a gente já viu e aí tem a matéria nova também, tá? Então, vamos lá. Matéria, propriedades e transformações. E aí a gente já viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A gente deu essa definição de matéria. Mas a gente tem uma nova definição de matéria para dar, um pouco mais rebuscada, um pouco mais técnica. Matéria é um agregado de partículas que possui massa. Esse agregado de partículas, na verdade, é um agregado de moléculas. E as moléculas, por sua vez, são formadas por átomos. A gente não estudou a definição de átomo, a gente não estudou o modelo atômico. Para a gente, o que interessa agora é entender que átomo é a menor partícula da matéria. A matéria é constituída de pequenas partículas que se juntam, formando moléculas, e essa união de moléculas vai formar a minha matéria. Tem coisas além disso, mas a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Agora é o que basta para a gente entender esse conteúdo, tá? Repara aqui que está aqui embaixo que a matéria é constituída de elementos químicos se organizam de várias formas e eles vão originar as substâncias químicas. Então, essa união de elementos, de partículas diferentes, vão formar as minhas substâncias.
E é das substâncias que a gente vai tratar. Substância pura ou apenas substância, tá? Na verdade, a substância é essa aglomeração de partículas. E a substância pura é quando você tem uma única substância na sua composição. Como assim? Quando você tem uma união de partículas, quando você tem esses elementos formando algo, uma parte da matéria que tem propriedades definidas, eles estão formando uma substância. Por exemplo, água é uma substância, sal, ferro, oxigênio, cloro, cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, que está aí como exemplo, gás ozônio, gás nitrogênio, enfim, é um conjunto de partículas que tem uma propriedade específica. Então, a gente chama de substância. Quando eu tenho apenas uma substância presente, eu tenho uma substância pura. Tá? E a minha substância pura, né, a minha substância, eu posso definir em duas. Assim, eu posso classificar em dois ramos. Substância simples, substância composta. Repara o seguinte, o fato de uma substância ser composta não significa que ela não é uma substância pura. Ela é uma substância pura. Só que é uma substância pura que a gente classifica como substância composta. Por que substância composta? Porque ela é formada por elementos diferentes. Por exemplo, sal de cozinha, que é o NaCl. Na, sódio, elemento sódio. Cl, cloro, elemento cloro. Quando o sódio se une ao cloro, eles formam o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Essa substância é formada por dois elementos, sódio e cloro. A gente classifica como uma substância composta, tá? E a substância simples é formada por um único tipo de elemento. Só cuidado aqui. É um único tipo de elemento, não é um único átomo. Repara no exemplo. O exemplo é O2. O2 é o gás oxigênio. Gás oxigênio é formado por dois átomos. Mas dois átomos de quê? Dois átomos do elemento oxigênio. Então, continua sendo uma substância simples. Vamos lá, para a gente diferenciar. Substância, conjunto de átomos que têm propriedades específicas, né, estabelecidas. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. Simples, quando são formadas por um único tipo de elemento. Não necessariamente um único átomo. Um único tipo de elemento. Composta, dois ou mais tipos de elementos. Ok? Beleza? E vamos para... Vou ver esse aqui. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Fica melhor. Pronto. Teoria na prática. Sigam para mim qual é a afirmação verdadeira. Letra A. Uma substância pura é sempre simples. Letra B. Uma substância composta é sempre impura. Letra C. Uma substância simples pode ser composta. E letra D. Uma substância composta pode ser pura. Pensar um pouquinho nessa resposta e analisar essas afirmações. Uma substância pura é sempre simples. Não, você acabou de ver que uma substância pura ela pode ser classificada como substância simples ou substância composta. Então, essa afirmação a gente já sabe que não é. Uma substância composta é sempre impura. Não, foi exatamente isso que eu falei para vocês. É uma substância pura, que você só tem aquele conjunto de elementos com propriedades específicas, mas é formada por dois elementos diferentes, então é classificado como uma substância composta, mas continua sendo uma substância pura, mas é uma substância pura composta. C. Uma substância simples pode ser composta. Não, uma substância simples é uma substância que tem apenas um elemento químico. Uma substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos. São diferentes. E aí, letra D, que é a nossa resposta correta, uma substância composta pode ser pura. Sim, uma substância pura pode ser tanto simples quanto composta. Beleza? Transformação da matéria. E aí, na transformação da matéria é o seguinte, a gente tem dois fenômenos possíveis para a minha matéria.
se vocês estiverem ouvindo, desconsiderem os gritos da vizinha. As crianças estão em casa, as crianças estão brincando na rua. Então, a gente vai tentar ignorar essa parte. Transformação da matéria. A minha matéria pode sofrer transformações físicas ou químicas. O que a gente considera como uma transformação física? Aquela que não altera a composição da matéria. Então, ela continua sendo formada pelo mesmo conjunto de elementos organizados da mesma forma. Você não teve uma mudança na composição química do elemento. Já uma transformação química, como já diz o nome, você tem uma alteração na composição química. Como assim? É muito abstrato, né? Vamos de exemplo. Transformação da matéria de fenômenos físicos. A gente pode classificar todos esses fenômenos que estão aparecendo na tela de vocês como fenômeno físico. Amassar uma latinha de alumínio é um fenômeno físico. Continua sendo o alumínio com a sua mesma estrutura, com a sua mesma composição. Rasgar um papel. O papel continua tendo a mesma composição química. Ele não mudou, ele só rasgou, só diminuiu. Esse é interessante, esse é cuidado. Diluir sal em água. Continua sendo sal em água. Você não alterou a composição química da minha substância, tá? Então, não é uma transformação... Nesse caso, inclusive, é até açúcar, não é nem sal. Não tem uma transformação química do meu composto. Continua sendo, nesse caso, açúcar. Então, continua sendo as moléculas de açúcar sem sofrer alteração, tá? Então, nesse caso, a gente tem um fenômeno físico, porque você só tem um pouquinho de açúcar diluído em água. Então, você não alterou a composição química nem da água e nem do açúcar. Continua sendo açúcar em água. E o vidro quebrado, você só quebrou o vidro, mas continua sendo vidro. Agora, os fenômenos físicos. Esse primeiro aqui da ponta, gente, esse desenho representa a fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno químico, é uma reação química. O que as plantas fazem? Elas absorvem gás carbônico e aí na presença de energia solar e com a água elas liberam o oxigênio. Então pensa, a planta absorveu o gás carbônico, liberou o oxigênio. E no meio foi feita uma série de processos químicos para alterar a composição da matéria. Queima de qualquer coisa é sempre um fenômeno químico. Porque quando você queima, você altera a composição da minha matéria. Você não vai ter um produto, você não vai ter como produto da queima a mesma coisa que você tinha como no reagente, no início dessa transformação. Se eu boto fogo em papel, no final eu vou ter o quê? As cinzas e eu vou liberar o gás, que é a minha fumaça. Se eu boto fogo em tronco de árvore, se eu boto fogo no tecido, se eu boto fogo... Qualquer coisa que eu ponha fogo, que eu tenha um processo de combustão, que é esse processo de queima, eu vou ter uma transformação química. O mesmo vale para decomposição de alimentos. Essas maçãs aqui representam o estágio de decomposição do alimento. Decomposição de alimento, amadurecimento de alimentos, cozinhar alimentos. Tudo isso são transformações químicas. Você está alterando a composição química daquelas substâncias. Beleza? Vamos para os estados físicos da matéria. A gente já estudou sobre isso. Só vamos retomar. A gente tem 4 estados, não 3. Só que um, que é o último, que é o plasma, ele é muito pouco estudado no nosso nível acadêmico, no ensino fundamental 2 e também no ensino médio. Ele tem utilizações muito específicas. Os estados físicos da matéria que a gente encontra mais presentes no nosso cotidiano são esses: o sólido, o líquido e o gasoso. E o que determina o estado físico da matéria? É justamente essa agregação das partículas, das substâncias que formam a matéria. Quando essas partículas elas estão bem unidas e elas têm um espaço certinho para ocupar, a gente fala que tem um grau de ordenamento. Quando elas estão organizadas, a gente tem o estado sólido. É o estado mais organizado. Repara aqui, que você tem esse cubo. E cada pontinho azul desse é uma partícula.
Repara como elas têm as divisões certinhas do espaço, a separação, a posição. Elas ocupam um lugar organizado. E aí você tem o estado sólido. É o estado mais organizado da matéria. No meio termo, você tem o estado líquido. O estado líquido não é nem tão organizado quanto o sólido, mas ele não é a desordem total, que é o estado gasoso. Para que as bolinhas elas vão para qualquer lugar. Qual é a característica de um gás? Gás ocupa todo o local em que ele está inserido. Ainda bem, né? Porque a gente precisa respirar para sobreviver. Então, se ele ocupasse só determinados espaços, é possível sobreviver, é impossível respirar. Enquanto que o líquido ele vai ocupar o espaço do recipiente, mas sem ocupá-lo como um todo, né? Como é o gás. Por exemplo, aqui na minha garrafinha de água. A água ela não ocupa todo o recipiente de maneira desordenada, mas ela vai tomar a forma do recipiente que ela está inserida. Se eu tirar esse líquido daqui e colocar num copo ou num prato, por exemplo, ela vai se espalhar, porque ela vai ocupar a forma do lugar em que ela está inserida, mas ela vai ocupar a forma do local. Ela não vai se espalhar, como é o gás. Então, são esses os três principais, sólido, líquido e gasoso. Mas lembrando que a gente também tem o estado de plasma, que seria o estado gasoso ionizado. Mas isso a gente vê mais pra frente. E as mudanças de estado físico, que a gente também já viu na nossa aula, mas é sempre bom relembrar. A gente tem aqui um estado sólido, um estado líquido e um estado gasoso. Do estado sólido para o estado líquido, repara na setinha, tá vendo? Que a setinha tá apontando pro líquido. Do sólido para o líquido, a gente tem um processo que a gente conhece como fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Enquanto que, repara que nesse slide está escrito vaporização. É também um nome para a passagem do líquido para o gasoso. Mas aí vamos lembrar que a gente vai usar aqui, ao invés de vaporização, ebulição. Qual é a diferença da vaporização para a ebulição? Na vaporização, você não precisa de uma temperatura específica para que essa mudança de estado aconteça. Diferente da ebulição. A ebulição acontece sempre com presença de bolhas. Isso também é muito importante. Ebulição tem que ter bolha, tem que ter a presença das bolhas. E acontece em uma temperatura determinada. No caso da água, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Certo? Mas a água evapora a temperatura ambiente. Certo? Porque se eu boto uma pocinha de... Pensa que você derramou água agora. Eu destapanada, derramei água aqui na minha mesinha. Não sequei porque sou preguiçosa. Tá? Vou esperar amanhã, depois de amanhã. Amanhã deve fazer sol, deve fazer calor. Vem aqui no quarto. A minha poça não vai estar mais aqui. A água vai ter evaporado pelo processo de vaporização. Precisou chegar a 100 graus Celsius? Não. Ela acontece lentamente, de maneira gradual, sem precisar de uma temperatura específica. Agora, quando eu boto água para ferver numa chaleira, eu não vejo a presença das bolhas. Ali, eu sei que a água atingiu 100 graus Celsius. E ali começa o processo de ebulição. Se eu deixo a minha chaleira lá, todo o líquido vai passar para o estado gasoso. Porque nessa temperatura de 100 graus, a água vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Beleza? E aí no processo de ebulição. Então entenda, vaporização e ebulição representam a mesma passagem de estado físico, do líquido para o gás. Mas a vaporização ocorre de maneira lenta, né, gradual, sem precisar de uma temperatura específica. E a ebulição acontece com temperatura específica e com presença de bolhas. Muito importante a gente saber essa diferenciação, tá? E aí a gente também tem o contrário, né? Do gás para o líquido, que a gente chama de condensação, que é o que está no caderno de vocês, ou liquefação. São dois nomes para o mesmo processo. Também a passagem do gasoso para o líquido. E aí você tem também do líquido para o sólido a solidificação. O mais importante para a gente, aí eu não vou entrar em detalhes de como funciona a liquefação, como funciona a solidificação, diferença de liquefação e condensação, porque o que interessa mesmo para a gente nesse momento é saber as passagens de estado básicas
E o que interessa muito é fusão e ebulição, que é o que vai servir para a gente analisar os gráficos daqui a pouquinho, tá? Uma mudança de estado que também é interessante para a gente é a sublimação. Sublimar é passar do sólido para o gás sem passar pelo líquido. É passar direto do sólido para o estado gasoso. Exemplo que a gente tem é gelo seco e a naftalina. A naftalina é aquela bolinha branca que a gente bota em guarda-roupa, em móvel, para espantar insetos, né, bichos. E fica um cheiro horrível, porque a naftalina tem um cheiro muito forte. A naftalina tem um cheiro muito forte porque fica ali condicionado naquele espaço. E a bolinha de naftalina passa direto do sólido para o estado gasoso, em temperatura ambiente. Então é por isso que você fica com aquele odor fortíssimo e você não tem naftalina em líquido. É sempre um sólido. Beleza? Do gás para o sólido é o mesmo processo, sublimação também. Vocês podem encontrar em alguns materiais mais antigos chamando de ressublimação. Essa classificação não é usada mais, então a gente chama de sublimação nos dois processos. Sólido para o gás, gás para o sólido. Todos os dois são processos de sublimação. Tá? E vamos ver o exercício aí também. Colocando-se um copo de água gelada, verificamos após certo tempo que exteriormente o copo fica molhado. A explicação para esse fenômeno é, eu não preciso nem do copo molhado. Você provavelmente não vai conseguir pegar. Mas a minha garrafa tá com água do lado de fora também, porque eu acabei de tirar ela da geladeira. Quais são as minhas opções? Por que esse fenômeno acontece? Letra A. As gotículas de água do ar condensam-se e encontrar uma superfície mais fria. B. As gotículas de água do ar fundem-se. C. As gotículas de água do ar evaporam. D. O copo tem poros que permitem a água de dentro atravessá-lo. E. Pelos poros do vidro é vazado vapor de água que, ao encontrar a atmosfera, sofre mudança de fase. D e E, pessoal? Não. Ok? A água, ela não está saindo. Tá? Isso é importante a gente saber. O que está condicionado dentro da garrafa, dentro do copo, enfim, seja do seu recipiente, não está saindo. O que é importante aqui? O copo estava gelado. Isso não acontece quando a água está em temperatura ambiente. Se você tivesse uma água morna, por exemplo, tivesse enchido minha garrafa com água morna e não tivesse posto na geladeira, eu não veria essa... A gente fala que a garrafa está suando. Eu não veria essa água do lado de fora. Por quê? Porque o que acontece aqui é que o vapor de água se choca numa superfície mais fria e aí o vapor passa para o estado líquido. E aí você tem o processo de condensação, tá? Então é isso que acontece. A água não sai do meu recipiente pelos poros. Na verdade, é o vapor de água da atmosfera que encontra uma superfície gelada e aí você tem essa vaporização, tá? É um processo parecido também quando a gente toma um banho, a água sai muito quente no chuveiro e encosta no box, no vidro de blindex. Não tem também umas gotículazinhas ali sendo formadas? Por que aquilo acontece? Porque a água está saindo quente enquanto tem uma superfície fria. E aí você está também fazendo um processo de condensação. Tá? Então, letra A. E aí, como lembra que eu falei para vocês que o mais importante eram essas duas propriedades específicas, fusão e ebulição? Fusão também acontece a uma temperatura específica. E essa temperatura a gente chama de ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso. Viu? Gráficos. Gráficos são importantes. Analisa aqui meu gráfico. É um gráfico de temperatura por tempo. T1, T2, T3, T4 indicam o tempo. 0 e 100 indicam uma temperatura em graus Celsius. Repara aqui que antes, uma temperatura abaixo de 0, até chegar no 0, eu tenho um estado sólido apenas. Ao chegar no 0, eu tenho esse traço vermelho que a gente chama de patamar. Tá? No patamar, entendedores entenderão, o Flamengo está em outro patamar, mas enfim, no patamar do meu gráfico,
eu tenho... Esse momento marca o meu ponto de fusão, que nesse caso é a 0 graus Celsius. No ponto de fusão, o que acontece? Sólido e líquido coexistem. É aquele momento que o gelo está derretendo. Você ainda tem tanto gelo quanto a pocinha de água no estado líquido. Nesse momento em que você tem os dois estados físicos, a temperatura não muda durante a mudança de estado. A temperatura é constante. Isso é muito importante. Em uma substância pura, durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante, beleza? Por isso que cria o patamar, porque a temperatura, se olhar no gráfico, não vai mudar, ok? Passou, tudo virou líquido, e aí você tem um aumento de temperatura, ó, temperatura aumentando, até chegar a 100 graus Celsius. O que seria 100 graus Celsius? Momento em que você tem a passagem do líquido para o estado de vapor, o estado de gasoso. Então, repara aqui, ó, sólido, sólido e líquido, só líquido, no segundo patamar, líquido e vapor, né? Líquido e gás. Nesse momento, esse patamar aqui é o meu momento de ponto de ebulição, onde eu tenho a passagem do líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. De novo, durante o processo de mudança de estado, a temperatura se mantém constante. Quando todo o líquido evapora, aí você só tem vapor e a temperatura pode continuar subindo, tá? Enfim, esse gráfico com os dois patamares, tanto de ponto de fusão quanto de ponto de ebulição, indicam o gráfico de uma substância pura. Substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição determinados e específicos. Cada substância tem um ponto de fusão e de ebulição específico, tá bom? Esse gráfico é o gráfico da água. Ponto de fusão da água 0 graus Celsius, ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. E aí, vamos relembrar a densidade, que a gente também já viu. Densidade também é uma propriedade específica da matéria, então cada matéria tem a sua própria densidade. O que é a densidade? Densidade é uma relação entre massa e o volume que aquela massa ocupa. Então, muito cuidado quando a gente comparar massa com densidade, tá? Massa é a massa, é o peso da substância, e massa não é uma propriedade específica. Eu posso ter 100 gramas de ferro, 100 gramas de chumbo, 100 gramas de isopor, 100 gramas de água, enfim, né? Massa não é uma propriedade específica, uma propriedade comum. Densidade não, cada substância tem uma densidade. Então, ferro tem uma densidade, água tem uma densidade, chumbo tem uma densidade, isopor tem uma densidade, e por aí vai, ok? É que a gente calcula essa densidade. É a massa que a gente tem, e aí atenção às minhas unidades. Massa em grama, tá? Grama, que o símbolo é G. Sobre, é uma divisão, massa sobre volume. E o volume a gente pode ter tanto em centímetro cúbico, que é a unidade mais comum, né, que seria a minha unidade de densidade, grama por centímetro cúbico. Mas é importante a gente lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Se eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho o mesmo volume que em 1 ml. Tá? Eles são equivalentes. Isso é importante para a gente fazer as conversões. Então, vamos lá, de novo. Densidade, massa sobre volume. Massa sempre em grama, volume em centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Tá? Importante para a gente fazer as conversões dessa minha relação. E aí, essa relação aqui é uma comparação de substâncias, para saber quem é mais denso e quem é menos denso. Quando você tem duas substâncias juntas, o menos denso flutua. O mais denso afunda. Nesses 3 recipientes eu tenho água, e nesse primeiro eu tenho cortiça, né, tipo rolha de garrafa de vinho, champanhe, essas coisas. Esse material chama cortiça. Um pedacinho de madeira e um pedacinho de metal. Vamos chamar de alumínio. Não, tá.
pedacinho de metal qualquer. A cortiça e a madeira são menos densas que a água, então elas vão flutuar. Já o metal é mais denso que a água, ele vai afundar. Tá? E uma teoria na prática pra gente. Qual a densidade em grama por centímetro cúbico de uma solução de volume A 5 litros e de massa 4.000 gramas? Primeira coisa que a gente tem que saber, densidade, massa por volume. Se você quer tentar fazer sozinho esse exercício, você pausa o vídeo e depois você vê a minha resolução, tá? Como é que eu vou fazer isso? Densidade, massa, 4.000 gramas, já está em grama, não tem que converter, 4.000. Mais 5 em litros, não vou usar litros, certo? Lembra que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico? Eles são relacionados, eles são semelhantes? Em 1 litro, eu tenho 1.000 ml. Em 1 litro, eu tenho 1.000 ml. Então, em 5 litros, eu terei 5.000 ml. Se 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, eu tenho também 5.000 centímetros cúbicos. Tudo bem essa conversão? E aí, dividindo 4.000 por 5.000, 0,8 e a unidade, gramas por centímetros cúbicos. Minha opção correta é a letra B, tá? E aí, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito maçante. E aí, a parte de misturas eu começo no próximo vídeo, tá bom? Então, dê uma olhada no próximo vídeo.